Bom, caros amigos do arquivo, hoje estamos aqui para mais um painel e a alegria tremenda que esse painel é muito especial. Particularmente é muito especial porque eu tenho aqui a honra e a alegria de ter o meu amigo José Vitor Hack. Você conhece muito bem esta figura, ele sempre está aqui com a gente nos painéis, nas entrevistas que a gente faz aqui. Ele é um assíduo colaborador do arquivo. E é claro, a gente já vai começar aqui a fazer o nosso querido merchan, o podcast do texto brasileiro, que a gente sempre fala aqui. Aliás, antes eu já estou começando assim na porrada, a gente vai falar sobre a profissão de dramaturgo, que é a profissão do Hack. O Hack, ele é um dramaturgo. Então, esse é o nosso tema, a gente vai falar, aqui eu trouxe o Hack aqui para a gente falar para quem não entende muito sobre as nuances de como escrever um texto, como funciona uma novela, colaboradores, o que é colaboradores. Então a gente vai colocar aqui para que você, que talvez goste muito de novela, mas que não entenda e nem tenha a obrigação de entender, claro, o que está por trás da novela, a gente vai trazer aqui um pouco pelo Hack, que é um grande profissional e que já escreveu e escreve. E tá aqui o podcast do Texto Brasileiro, que a gente sempre fala. Eu fico muito contente que a galera tá acessando. A gente faz com muito carinho. A gente quer levar um conteúdo diferenciado do nosso jeito, junto com o Reinaldo também, que participa com a gente. Bom, antes de tudo, claro, né, agradecer por você ter aceito o convite. Eu sei que você não me atura muito, a gente não se atura. Mas a gente não se gosta, mas a gente se atura. E te agradecer muito por você estar aqui, por você estar sempre colaborando aqui com o arquivo. Antes de tudo, né, a primeira pergunta é: o que é o texto brasileiro e como surgiu o texto brasileiro, Hack? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, por poder estar mais uma vez falando com o público do arquivo. É o seguinte, o texto brasileiro surgiu de uma inquietação que eu tinha, que é a seguinte. Digamos que eu seja uma pessoa interessada em escrever para televisão, né? Quais os caminhos que eu tenho para seguir? Na época, muito mais do que hoje até melhorou um pouco, mas continua meio confuso. Não havia um caminho a seguir, não havia um padrão. Por exemplo, a pessoa quer trabalhar numa produção de televisão, quer ser diretor, produtor, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela vai fazer o segundo grau, vai fazer uma faculdade de rádio e TV, vai fazer uma pós, talvez, buscar um estágio, vai galgando espaços até chegar em algum lugar. No caso do roteirista, por exemplo, eu quero escrever uma série para televisão. O que ele faz? Existe curso de roteiro? Não existe um curso superior de roteiro. Você tem que escolher uma profissão qualquer e depois ir fazer uma pós, né? Ou então não fazer nada, simplesmente estudar como autodidata. Aí tá, eu já tenho um bom conhecimento. O que eu faço? Bom, vai bater na porta das emissoras. As emissoras não te recebem. Existe um acordo tácito das emissoras abertas de que não se recebe texto de desconhecido porque é passível de processos por plágio. Já houveram muitos, né? Então, não, só recebo textos de quem é contratado. Bom, eu só contrato quem eu conheço. Então, se eu moro a 10 quilômetros da emissora, eu já não faço mais parte desse universo. Então, para onde eu vou? As pessoas eram muito perdidas, ainda mais fora do eixo Rio-São Paulo. No eixo Rio-São Paulo, você está a 2 viagens de metrô de algum lugar onde alguém pode te orientar. Agora, se eu moro no sul, no nordeste, no norte, eu estou ao léu. Então, a minha intenção ao criar o texto brasileiro era juntar roteiristas ou pessoas que almejavam isso em torno de um mesmo núcleo e trocar informações e, quem sabe, fazer um barulho para que a gente tivesse mais concursos de roteiro. O último grande concurso de roteiro que nós tivemos na televisão brasileira foi o concurso da Record em 2005. Nós estamos em 2021. Eu não sei dizer quantos anos faz, mas já tem um bom tempo que a Globo extinguiu a sua oficina de roteiro e hoje ela procura talentos através de alguns headhunters competentes. Eu já passei por esse processo, não consegui entrar,
mas são pessoas competentes, atentas e tal, mas são 2, 3 pessoas procurando em um país gigantesco, né? Isso se reflete na programação, na falta de diversidade, num tratamento sempre meio classe média de certos assuntos, porque não há diversidade de pessoas de outras origens sociais, com outra origem étnica. Entendo, eu não quero parecer revoltado nem injusto nas coisas que eu estou dizendo. A própria TV Globo, recentemente, abriu as portas para uma diretora negra de conteúdo, que vai tratar desses assuntos. Uma mulher nascida na favela. Isso é um grande avanço, a gente reconhece que essas pautas estão evoluindo na sociedade. Mas quando eu criei o coletivo, não. Então, a minha intenção era essa, levar informação e um pouco de norte para as pessoas que queriam escrever e que realmente não sabiam como. Mesmo teatro, Fábio, as pessoas não sabem o que fazer. Bom, eu fiz uma coisa aqui, eu acho que é uma peça. Para quem eu entrego? Eu que estou na estrada faz tempo, às vezes eu tenho essa dificuldade. Eu imagino uma pessoa que está no interior do Pará. Como é que ela faz? O que ela faz com esse texto? A gente fala aqui, às vezes até penso, né? Não vamos ser tão repetitivos, mas esse é o nosso canal para que a gente fale do nosso trabalho e das nossas condições. O que eu vejo, eu acho que eu já até falei em algum painel aqui, eu escrevo para o TV História, claro, mas eu também tenho um trabalho como produtor de vídeo, já trabalhei fixamente como produtor, hoje faço alguns jobs, porque realmente a área está defasada como qualquer outra área nesse país, nesse país de hoje, né? E, Hack, até fazer uma pergunta, que na minha área eu sinto que não é tão unido assim, poderia ser um pouco mais unido, né? Para que todo mundo se desse bem, né? A união faz a força, como diz. A classe de roteiristas no Brasil é unida ou ainda não? Como é que é a união dos profissionais? Eu faço parte da Associação Brasileira de Roteiristas, a ABRA, e assim, o nosso núcleo lá, as pessoas que fazem parte da ABRA, são unidas. Nós temos um grupo de troca de e-mails, nós temos um grupo de WhatsApp, e lá dialoga tanto quem nunca trabalhou na área, quem estudou, mas está ainda buscando uma colocação, quanto autores de novela premiados com o Emmy, todo mundo conversa de igual para igual, tal. Mas eu preciso dizer, são, sei lá, 200 pessoas, né? A classe é muito maior do que isso, né? Então existe uma razoável união e um razoável consenso sobre o que deve ser feito para a classe dentro dos que já estão dentro dessa pequena ilha de informação. A minha preocupação não é com essa galera, a minha preocupação é com quem está fora, né? Com quem não fala inglês, não consegue se informar por vias mais práticas, como na internet, né? Existe muito material para que a pessoa possa seguir, mas nem sempre está em português, nem sempre está disponível de uma maneira simples, né? E a gente sabe que muitas vezes o material está disponível não é suficiente. É necessário uma orientação que só mesmo uma questão acadêmica vai resolver, né? Por exemplo, em São Paulo, quando eu falo muito da questão do eixo Rio-São Paulo, eu tenho elementos para embasar o que eu estou falando, né? Não é do Instituto Tirei do Cu de pesquisas. Em São Paulo, você consegue fazer um curso no SENAC, a unidade do SENAC, se não me engano, é na Lapa, tem roteiro. Então, você consegue fazer um curso técnico de roteiro e trabalhar na área e conseguir tirar DRT e etc. É uma realidade de São Paulo. No Rio você consegue estágio, você consegue cinema, tem muita coisa no Rio de Janeiro, a TV Globo do Rio de Janeiro, a Casa Blanca, que produz as novelas da Record também. A minha preocupação é com quem não é do Rio de Janeiro. Entendam, eu não estou falando do Amazonas ou dos Pampas Gaúchos. Brasília, Porto Alegre, já não tem informação, né? É uma coisa que parece muito óbvia, mas não é, sabe, Fábio? E não depende só da união. Apesar de ser uma classe unida, ela é unida dentro daquele universo pequenininho que frequenta a associação ou que frequenta
Por exemplo, os profissionais que são funcionários da TV Globo, não sei quantos estão lá. Eles têm uma certa união porque eles estão convivendo e eles têm os mesmos interesses e tal. Mas é aquele universo restrito que não se abre para o mundo, né? Olha, eu vejo assim, às vezes a gente tem um ponto de filmes, né, de peças, em que estão longe do mainstream, né, longe daquilo, de roteiristas assim, que trazem histórias muito interessantes, e que às vezes eles não têm esse espaço, né, de um canal grande, ou de chegar no mercado, nesse eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que mesmo com o passar dos anos ele continua sendo, né, o termômetro para tudo, né, com tantos roteiristas pelo Nordeste, pelo Sul, então no centro do Brasil. Então a gente pensa assim, né, falta muita oportunidade nesse país, né, e agora que a gente já entendeu o que é o texto brasileiro, que aliás, acho que muita gente aqui no YouTube, que a gente fala que está aqui no YouTube, eu peço para que vocês vejam não apenas os podcasts que estão ali, até os drops que o Hack está gravando agora em vídeo, que está super legal. Vê o conteúdo completo, porque tem uma série ali que eu acho fenomenal, chamada Usineiros de Sonhos. É muito legal. Então, para você que tem interesse, até você que só assiste a novela, mas quer conhecer a profundo grandes nomes, né, da teledramaturgia brasileira, assista, tá lá 0800 no texto brasileiro, para você ver a hora que você quiser, um trabalho que o Hack participou. O Sebastião também estava lá, né, nesse trabalho, né? Foi uma circunstância muito triste, porque o projeto começou como um longa, seria um longa-metragem, né? E seriam 5 roteiristas, desde o nosso decano, Lauro César Muniz, que é o patrono do texto brasileiro, passando pelo Alcides Nogueira, Carlos Lombardi, Renato Modesto, e o caçulinha, que seria o Sebastião Maciel, o roteirista mais jovem, que daria esse contraponto para o Lauro, né? Alguém que está no fim da carreira e uma pessoa que está entrando agora, né? Só que na véspera da gravação do Sebastião, a mãe dele ficou muito doente e nós estávamos gravando em São Paulo, era a última diária, não dava para estender. Ele foi embora para Belo Horizonte cuidar da mãe, a mãe dele faleceu e ele ficou fora do projeto. Só que esse projeto ficou engavetado por mais de 7 anos. As masters, né? Todo o material ficou com o diretor, que é mineiro, e ele só me repassou isso mais de 7 anos depois. Eu editei em formato de websérie, e aí conseguimos fazer a entrevista com ele e inserir no contexto dos Usineiros, dando um final feliz, né, para uma história que começou muito triste. Vale a pena ver, igual o Silvio, eu assisti, mas o Silvio não via, eu vi, e é muito legal. Isso mostra o trabalho que o Hack busca trazer, não é porque é meu amigo não, mas o que ele busca trazer para um público em geral, não apenas para a classe de roteiristas. O texto brasileiro ele é aberto para todo mundo. Ele é democrático porque eu não sou nem um pouco roteirista, eu nem sei escrever direito. Faço lá meus textos, lá minha boca, e ele me colocou ali. Eu tive a chance de conhecer não apenas o Hack, o Reinaldo, o Sebastião e tantos outros amigos bacanas e talentosos. O que tem de pessoas talentosas por aí. Eu posso aproveitar para fazer uma chamada? Claro, claro. Quem se interessar, quem quiser conhecer melhor a profissão, quem quiser conhecer o trabalho do texto brasileiro, a hora é agora, que nós estamos num processo de renovação e a partir do ano que vem muita novidade. Eu não vou adiantar o que é, mas nós vamos começar a produzir conteúdo de alguma maneira. Então, quem tiver vontade de chegar perto, essa é uma boa hora, inclusive. Bom, espero que não seja demitido, né? A renovação é essa. Fábio tá fora. O senhor está sempre incluído nos planos. Mas acessem. Texto Brasileiro. Tem o podcast no Spotify, no Deezer. Também tá lá no Facebook, que eu sempre tem. O Hack tá sempre ali. O pessoal tá alimentando com as notícias da área. E no YouTube, que tá muito bacana.
Ô, Hack, a gente está gravando isso daqui em outubro. Claro, você está assistindo isso em novembro, mas a gente está gravando aqui em outubro, na semana do falecimento do Gilberto Braga. A gente não precisa falar quem é Gilberto Braga e nem um pouco da genialidade dele, o quanto ele contribuiu para a história, não só apenas da dramaturgia, mas da história da televisão. E é claro, todo mundo, ele tem obras incríveis, Anos Rebeldes, Anos Dourados, aí a gente vai para Escravizaura, Dancing Days, enfim, Babilônia, Pátria Minha, tem várias novelas que ele fez de forma talentosa e incrível. Porém, é claro, a gente sempre vai falar de Vale Tudo, é impossível, né? Porque é uma novela, infelizmente, atemporal, né? Ela é atemporal porque, infelizmente, o Brasil não deu certo de novo, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz para outras pessoas que a gente já fez, porque ali a gente vê o Brasil, como é que era, quem assistir aquilo vai ver o Brasil de 88, hiperinflação, governo Sarney, a nova república capenga, né? Tudo bem, democrática, mas arrebentada, desigual e tudo mais, né? Atrasado. Há tempo da gente ver o Brasil de hoje, que é um Brasil duro, que é um Brasil complicado, terrível. Caminhamos aí com mais de 600 mil mortos numa pandemia. Há chance da gente ver um Brasil na televisão? Ou você acredita que agora, que logo quando acabar a pandemia, que isso vai acabar, vai ser só festa, vai ser tipo aquela explosão de entretenimento para que todo mundo se divirta? Ou a gente vai ter o Brasil que precisa ser mostrado? O que você acha? Eu acho que nós teremos o Brasil na tela, mas não agora. O que eu acredito agora é realmente uma onda de quero ser feliz, entendeu? E nós estamos numa merda tão grande, você me desculpe a má palavra, que eu não sou capaz de condenar o povo por querer isso, não. Ontem nós batemos um papo lá no Texto Brasileiro com o Gustavo Gontijo, que ele é head de conteúdo da O2, uma das maiores, se não a maior, produtora de conteúdo do Brasil. E ele trouxe para nós essa realidade. A gente precisa refletir muito no que a gente andou criando nos últimos tempos. Nós, roteiristas, ainda usamos demais os vilões, criamos anti-heróis, talvez de uma maneira muito sem medida, sabe? As pessoas... A gente esquece. Mais uma vez, eu vou ter que ser duro com a questão da centralização da comunicação. A gente vive numa bolha dentro do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde a gente acha que tudo é como a gente vê, e não é. O Brasil é um país plural, de pessoas que muitas vezes não receberam educação, não têm acesso à cultura, são manipuladas por líderes religiosos que não têm o menor compromisso ético com nada. E é esse público que recebe pela televisão algumas coisas que, sim, funcionam muito bem do ponto de vista dramatúrgico. Eu que estudei, que comi, que fui bem nutrido, e vocês podem ver pelo tamanho da minha cara, né? Que tenho acesso a ler jornal, a ouvir rádio, eu sei diferenciar o comportamento daquele personagem do que é o correto da vida cotidiana. Tem muita gente que não sabe. Então, o Gustavo ele traçou um paralelo do quanto a gente talvez tenha alguma culpa no fortalecimento dessa figura do anti-herói. E hoje nós somos governados por um anti-herói. Eu acho que você há de concordar, Fábio. O Jair Messias Bolsonaro, apesar de todos os defeitos que ele tem, ele é um homem de carisma. Ele é um homem que abre a boca e fala coisas que são gostosas para o brasileiro médio ouvir. Um povo massacrado que escuta que... Não, isso daí é fácil de resolver. Chega lá, fala qualquer meia dúzia de palavras encadeadas e ok, resolve. É gostoso para o brasileiro ouvir isso. Ele é meio que um anti-herói. Um herói sem caráter, né? Do Mário de Andrade, enfim. A nossa cultura tem sofrido hoje por más escolhas feitas no passado. Eu não estou de maneira nenhuma sendo reacionário e achando que se a gente escrever histórias maniqueístas com mocinho, vilão, estruturas quadradinhas,
a gente vai resolver alguma coisa. Não. Mas o que eu acho é que depois dessa experiência dura da pandemia, a gente vai ter que voltar um pouco para alguns valores fundamentais. Caretas, não sei, mas que o brasileiro anda sedento de ver bondade, anda sedento de ver honestidade, anda sedento de ver o certo separado do errado. Eu não sei julgar se isso é correto ou não. Eu sei e o que eu vejo, o que eu sinto, e me fazendo valer da opinião de uma pessoa embasada como o Guto, que deu entrevista para mim ontem, nós vamos viver um período, não sei de quanto tempo, onde as histórias vão voltar um pouco a ser mais ou menos assim, né? O bom, o ruim e valores e tal, e uma coisa mais voltada para o entretenimento, para o quero ser feliz, para o quero ver coisa bonita, colorida, etc. E aí vai depender de para onde a gente vai, né? Se a gente conseguir se livrar desse pesadelo em que a gente está metido, é provável que logo em seguida a gente experimente uma retomada do cinema, uma retomada da cultura e volte aos poucos a narrativa equilibrada, a narrativa que olha para o país, né? Se a gente pega, Fábio, filmes como Cidade de Deus, filmes como todos esses dessa estética favela movie, se você pega o próprio os dois filmes do Tropa de Elite, já demonstrava-se ali uma sociedade um pouco doente. E é lógico, eu não vou culpar o espelho pelo reflexo, né? O espelho é o espelho. A pessoa que para na frente que causa reflexo. Aquilo era simplesmente um reflexo do tanto que a gente já estava apodrecido. Mas será que a gente quer continuar refletindo isso? Será que não seria melhor dar um tempo e focar em bons exemplos? Nós conseguimos dar grandes passos em direção à diversidade, em direção a uma sociedade mais inclusiva. Vamos mostrar bons exemplos assim. Eu me sinto muito mais motivado para escrever esse tipo de história do que para ficar mostrando mau exemplo, criando anti-herói que amanhã vai me governar e me tutelar. É até interessante você falar isso, porque realmente em 88, né, citando Vale Tudo, era, claro, uma outra época, era uma outra década, enfim. E, claro, o Brasil vivendo uma desgraça econômica e social total. Porém, não havia uma pandemia no encalço, né, em que causasse mais de 600 mil mortes, em que você olhasse para o lado e que você visse um mar de pessoas mortas que poderiam estar vivas, né? Claro, a vida é uma fatalidade, né? Vamos colocar assim, né? Uma hora ou outra, todo mundo vai. Só o que... nosso mestre Abu Janra já dizia que a vida é uma causa perdida. Pois é. Então, assim, realmente eu acho que vendo por esse lado, eu sinceramente eu não tinha pensado, mas ouvindo você acredito que sim. Acredito que as pessoas por hora vão buscar um alívio nessas histórias, né? Tem o pêndulo da história, né? Vou até pegar aqui minha garrafinha que eu estava tomando água. Ó. O pêndulo da história é assim: ele vai para lá e com ele vai o conteúdo dos artistas. Ele vem para cá vem o conteúdo dos artistas. Por exemplo, nós estávamos em equilíbrio. Aí veio o golpe de 64. Levou tudo para a direita. O que aconteceu com a arte? A arte foi toda para a esquerda. Denúncia, desbunde. O momento mais libertário da arte veio nessa época. Aí o que aconteceu? A ditadura foi distendendo, chegou a democracia. E agora nós fomos para um outro lugar, lá no governo Lula, né? Um lugar onde a gente achava que o Brasil grande, o Brasil vai ser a pátria do futuro, não sei o quê. A arte foi ficando um pouco reacionária e tal. É natural que o pêndulo da história vai para um lado, vai para o outro, e o conteúdo dos artistas desse país, né, acaba meio que refletindo. É um equilíbrio, né? Nós sempre o artista ele tem essa coisa de ser do contra. Quando tudo estava muito progressista, muito paz e amor, tudo, o Brasil parecia que estava dando certo, né, cara? O
que aconteceu? Começou a vicejar a direita. Isso é natural. E nós estamos agora vendo o pêndulo da história voltando de novo para um lugar mais de equilíbrio e com certeza vai lá para o outro lado de novo. E assim até depois que a gente morrer. Não tem jeito, né? O que eu mais peço é que a democracia sempre impere, mesmo com seus defeitos, né? A gente falou dessa questão toda da arte, do entretenimento em momentos difíceis, o que vai vir depois. Eu vou colocar aqui um comercial que ficou muito marcado lá nos Estados Unidos, no pós 11 de setembro, né? Quase 15 dias, ou enfim, eu não sei dizer o quanto tempo após os ataques. Eu acho que esse comercial mostra um pouco o que as duas mensagens, né, de entretenimento e de vamos seguir em frente, né, que é um comercial da Visa, que é muito interessante. Eu vou colocar aqui para a gente assistir, que retrata um pouco, talvez, o que a gente vai viver quando falarem, olha, a pandemia acabou, a gente viver de fato nossa vida normal, porque ainda não estamos vivendo nossa vida normal, a gente está saindo com máscara, está saindo um pouco com receio, mas eu acho que esse comercial talvez mostre um pouco o que pode ser pós-pandemia. A mensagem da Visa, né, no pós-11 de setembro. Give my regards to Broadway. Remember me to Herald Square. Tell all the gang at 42nd Street that I will soon be there. Whisper of how I'm yearning to mingle with the old time song. Give my regards to old Broadway and say that we'll be back before long. Bom, é isso. Foi essa mensagem. Eu acho que isso em breve também vai acontecer aqui, porque vai ter a pós-pandemia, né? Então acho que é realmente essa mensagem que muita gente vai querer passar. Falando da sua profissão agora, né? Quando a gente vê uma novela, quando as pessoas caçam ali na abertura, a novela de fulano de tal, colaboradores. Tem 5 nomes lá, né? Como é que funciona esse ponto dos colaboradores de uma novela, não só de uma novela, de uma série, enfim, no modo geral da televisão, e também, Hack, 2 pontos, como é que funciona, e se esses colaboradores que ralam pra caramba, porque é um trabalho que rala mesmo, para estar em sintonia junto com o autor, eles têm chance de subirem, de serem promovidos na televisão ou fora dela? Esses 2 aspectos que eu te pergunto, como é que funciona e se esses colaboradores têm essa chance de subirem para ser um autor de novela? Funciona da seguinte maneira, Fábio. O autor da novela é quem teve a ideia da novela, sempre. Mesmo que não seja ele quem escreva. Vou te dar alguns exemplos. Mário Prata teve a ideia de escrever Bang Bang, uma novela das 7 da Globo. Ele trabalhou na telenovela mesmo só até o capítulo 40 e pouco. Depois entraram vários outros substitutos. Quem ficou mais tempo foi Carlos Lombardi. Quem são os autores? Mário Prata e Carlos Lombardi. Quem teve a ideia sempre é considerado o autor. Se eu entregar um texto para alguém e alguém produzir, continuarei sendo o autor. Então, o novela D pode ser quem escreve a novela, pode não ser, mas sempre é quem teve aquela ideia. Colaboradores. Colaborador é uma posição que ela varia muito conforme o novela D. Cada autor define qual vai ser a participação do colaborador. Vou te dar alguns exemplos que eu conheço, tá? Eu não conheço todos,
mas conheço alguns. Alguns autores antigos, como Cassiano Gabus Mendes e Dias Gomes, eles trabalhavam com o colaborador de uma maneira muito interessante, inteligente, eu acho. Eu acho que deveria ser retomada essa maneira de trabalhar. Vamos pegar, por exemplo, Araponga, que era uma novela do Dias Gomes, que ele dividiu e deu coautoria com o Lauro César Muniz e o Ferreira Goulart. Como é que ele fazia? Eles se sentavam numa mesa de bar, num hotel, onde quer que fosse, faziam uma reunião, discutiam os rumos da novela. O que a gente vai fazer no próximo bloco de capítulos? O Araponga vai ali, vai não sei o quê, vamos explodir tal coisa, fulana vai casar, não sei o quê. Anotamos tudo? Então, capítulo 19, 21 e 29, Ferreira Goulart. Capítulo tal, 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 Lauro César Muniz. Eu fico com o resto. Cada um ia para sua casa e escrevia o capítulo inteiro, ou seja, os colaboradores do Dias escreviam mesmo, como se fossem autores da novela. Tanto é que ele deu a coautoria, né? Cassiano, a mesma coisa. Que a pessoa mais famosa que fez isso com Cassiano foi a Maria Adelaide Amaral, que já era uma grande autora de teatro e foi trabalhar com ele na televisão. O Cassiano escrevia um capítulo enquanto a Adelaide estava escrevendo o próximo. Isso dava uma folga, né, para ele e tal, e era uma forma dele manter a autoria. Ele estava escrevendo sozinho o seu capítulo, né, enquanto a sua colaboradora escrevia o próximo. É um sistema que mantém uma unidade dramática e que realmente treina o colaborador a ser o que você disse, promovido a autor titular. Porque ele sabe estruturar um capítulo do começo ao fim, sabe escrever para todos os personagens. Uma novela tem 20 e tantos personagens. Se eu escrevo um capítulo inteiro, eu estou escrevendo para todos. Então eu aprendo a escrever mulher, criança, velho, cena de ação, cena romântica, cena de comédia. Entende? A variedade do trabalho é muito mais rico. Esse sistema, eu acredito que é o melhor para quem quer formar um autor a partir de um colaborador. A maior parte dos autores, Silvio de Abreu, Manuel Carlos, alguns outros autores trabalham assim, eles pegam o colaborador e delegam trechos para esse colaborador. Geralmente, eu não estou dizendo que é uma regra, funciona assim. O autor levanta cedo, escreve uma escaleta, que não sei quantas páginas tem, pode ter 10, 12, 15, 20. O que eu acho, inclusive, um retrabalho, porque se um capítulo tem 30 e poucas páginas, escrever uma escaleta de 20, eu estou perdendo tempo, né? Mas, enfim, é a maneira como eles gostam de trabalhar. Escreve-se lá uma escaleta. O que é uma escaleta? É o esqueleto do capítulo. Então tá lá, cena tal, é de dia, é no estúdio, é no cenário tal. Fulano de tal vai fazer isso, ciclano vai responder aquilo. Só isso, em poucas linhas. E assim você vai, cena por cena. Terminou? Está o capítulo pronto? Você manda essa escaleta para os seus colaboradores, dizendo o que cada um tem que fazer. Chiquinho, você vai escrever a cena 12 a 19 a 21. Mariazinha, você vai escrever a cena 1, 2, 3, 10 e 32. E aí, sei lá, aqueles 4, 5 colaboradores se dividem, escrevem tudo aquilo durante o dia. À noite, isso vem para o autor, que organiza e dá o texto final. No fim da semana, ele tem os 6 capítulos da semana, manda para a emissora. Basicamente é isso. É o que mais se faz. E aí é a minha crítica a esse modelo. Eu acho que é um modelo que forma... É até chato falar, mas é tipo um Fordismo, né, da telenovela. O cara lá da fábrica da Ford, que ele sabe fazer porta, mas ele não sabe mexer no motor, ele não sabe... Ele sabe aquilo. Então, muitas vezes, um autor de humor vai colaborar numa novela porque ele sabe escrever humor. Ele sai de, sei lá, de 20 novelas que ele colaborou, não sabe escrever novela. Ele sabe escrever cena de humor, que ele já sabia antes. Então, não agregou muita coisa na cabeça dessa pessoa. Tem autores que têm um sistema mais sofisticado, eu não quero ser injusto, que existe rodízio. Bom, você está escrevendo para personagem tal esse mês que vem você vai escrever outros, tal. E hoje nós podemos dizer que a maior parte dos autores que estão escrevendo foram colaboradores. É muito comum utilizar nesse ramo uma analogia com a aviação,
que a telenovela seria um Boeing 737-200, que você não pode simplesmente começar a guiar, a voar, pilotar, sem antes ter pilotado teco-teco, pilotado um Embraer, um Learjet e tal. Faz algum sentido. Realmente é um Boeing, é uma responsabilidade que as pessoas não têm a dimensão. São milhões de reais em jogo, milhares de empregos, verba publicitária. Você quebra uma emissora. A Manchete quebrou com as novelas. Você quebra uma emissora com o fracasso de uma novela. Até aí, tranquilo, tudo bem. Acontece que a história contradiz essas pessoas. Grandes autores começaram direto como autor, nunca foram colaboradores de ninguém. Você pega a Glória Pérez. Glória Pérez é a antítese de todas essas regrinhas. Glória Pérez era uma historiadora que tinha um roteiro embaixo do braço, que ficava mostrando para as pessoas. Um belo dia ela conseguiu mostrar para a pessoa certa, que era a nora da Janete Claire, que estava doente e precisava de uma colaboradora. Gostou do texto, chamou a Glória para colaborar na novela Eu Prometo. Ela começou colaborando, trabalhou alguns poucos meses com a Janete morreu. E a novela teve que continuar. Glória terminou a novela escrevendo sozinha, com supervisão do Dias Gomes, que não mexia no trabalho dela, só lia. Em seguida, ela foi fazer Partido Alto, uma novela das 8, como autora titular. A Glória foi colaboradora há poucos meses e já foi jogada aos leões. Aguinaldo Silva era um jornalista, foi chamado para fazer roteiro, escreveu para cinema e fez algumas minisséries na TV Globo, seriados também. Plantão de Polícia, Bandidos da Falange, Lampião e Maria Bonita. Um belo dia foi fazer a novela das 8, essa mesma com a Glória Pérez, chamada Partido Alto. Nunca mais saiu nem das novelas, nem do horário das 8. Nunca foi colaborador de ninguém. E nem das polêmicas, né? Não, essas ele não abandona. Já saiu das novelas, das polêmicas, não. E assim, milhares de casos. Mário Prata, quando entrou na televisão, era autor de teatro e ator. Nunca foi colaborador de ninguém. Ele foi ser colaborador muitos anos depois, quando ele foi trabalhar com o Lauro César Muniz. O Valcir também, né? Tá um barulho muito alto aí, eu não estou ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tá um barulho. Barulho? Nossa, peraí. E agora? Melhorou. Melhorou? Onde a gente tá? Eu falei, o Valcir também entra nessa lista, né? Com certeza. O Valcir não foi colaborador. O Valcir começou trabalhando para a produtora do Guga de Oliveira, para quem não sabe, é o irmão do Boni, já escrevendo, e ele não foi colaborador. Chica da Silva, ele era titular na Manchete, essa novela no SBT, que foi dirigida pelo Guga também, foi para a Globo, já foi como titular, nunca foi colaborador. Então, ele foi até júri do Troféu Imprensa. É mesmo? Ele tinha sério, uma coluna contigo, né? Ele foi júri do Troféu Imprensa nos anos 90. Ele fez parte. Descia o cacete nos novelistas, depois foi ver o que é gostoso. Então, assim... Pode falar. Não, só fechando, é dizer o seguinte, não existe uma regra. Hoje em dia, com a abertura de mercado causada pelos streamings, o modelo americano de fazer está vindo para cá. O que é o modelo americano? O programa tem um showrunner que comanda uma sala de roteiro, onde estão todos os colaboradores lá, trabalhando junto com o showrunner e tendo ideias, ou seja, não existe mais, para quem escreve série, essa dinâmica da escaleta, manda para casa de um, o outro está sozinho na casa dele, escreve e tal. Isso acabou. Na maioria das produtoras de séries. Todo mundo trabalha junto numa sala, e se não é real, essa sala é uma sala de Zoom, é uma sala de StreamYard, onde está todo mundo ligado, trabalhando, e tem alguém escrevendo no quadro e tal. É um esquema meio que de firma, digamos assim. Eu vou para a firma, e tem lá os colegas, e a gente toma café e dialoga, e vai escrevendo, cada um no seu laptop. Mudou um pouco esse esquema
com a entrada das séries. O modelo americano veio para cá. Mas nas novelas ainda se usa muito essa coisa fordista de cada um na sua casa, cada um escreve uma cena e tal. Eu não concordo muito, porque eu acho que se você quer formar colaboradores que amanhã serão autores titulares, tão geniais quanto os autores titulares hoje, você precisa dar hora de voo para essa galera. E hora de voo escrevendo capítulo. Sabendo a dinâmica do capítulo, escrevendo para todos os personagens e entendendo o que é o gosto do público. Quando você está num esquema onde você só faz pecinha, você aprende a fazer pecinha, e televisão não é pecinha. Uma coisa interessante que o Hack falou, né? Que é claro, televisão é dinheiro, né? Ainda mais no Brasil, que não tem uma indústria hollywoodiana por trás, como nos Estados Unidos. E olhe lá que lá também se paga-se mal, né? A gente vê esse caso do Alec Baldwin, né? Tem toda uma estrutura por trás de um trágico acidente, mas também da estrutura que não se paga nada bem e que os empregados em Hollywood também sofrem, igual aqui no audiovisual brasileiro. Quando o Hack fala que uma novela pode quebrar uma emissora, é interessante que a gente lembra, claro, da Manchete, porque a Globo faz, vamos colocar 4 novelas. Estou colocando Malhação, né? Que agora, na verdade, são 3, mas eles produzem 4 novelas. Se uma novela... São quantas? Não? 5? Ah, sim, que é das 11. Né? Não. Se você contar das 11, são 6. A das 6, a das 7, a das 8, a dessa faixa da Malhação, que agora não se sabe o que vai ser. Uhum. Se tiver a das 11 e a próxima. Sempre tem uma próxima que está sendo feita junto com as outras. Sim. Porque então, dessas 5, uma já está para acabar, com certeza. Às vezes 7, 8, porque tem 2, 3 acabando. Muitas vezes tem 8 produções ao mesmo tempo. Então a Globo, ela é uma indústria de novela, ela é a melhor indústria de novela do mundo. Isso é fato. A Record, eu acho assim, todo mundo critica a Record, tal, a gente brinca, tudo, mas eu não sou contra, não. É trabalho, é trabalho para atores, para câmeras, para roteiristas, para caboman, enfim, para todo mundo, cara. Que a gente quer trabalho. O SBT produz novela infantil. É trabalho, meu amigo. Isso daí não é essa questão, é trabalho. Se a gente for falar de ponto técnico, a gente conversa, mas o importante é que se abra trabalho para todo mundo, né? Você acha que o Silvio Santos joga dinheiro fora? Não. Se ele investe, é porque dá retorno. Isso as pessoas podem ter certeza. E, meu amiguinhos, dá retorno, porque novela infantil é licenciamento, cara. Licenciamento, bicho, é uma coisa de louco. Eu trabalhei numa feira que muitos clientes trabalhavam com licenciamento. O negócio movimenta grana, cara. Grana mesmo. E aí cara. A gente tem que fazer não sei se seria um elogio, que elogiar o SBT hoje em dia está puxado. Mas tem que reconhecer o seguinte: eles não fazem só as novelinhas, eles fazem spin-off em formato série. Teve já Patrulha Salvadora, não sei o que, da cozinha, da mágica do Piriri Pororó. Tá no ar agora a série do Danilo Gentili. Você gosta ou não gosta, eles estão fazendo alguma coisa. Diferente do que era o passado do SBT. O passado do SBT era comprado a Televisa e dane-se o mercado. Não, e outra, o SBT teve uma época que teve teleteatro, né? Tipo, Tônia Carreiro, Osmar Prado, Lucélia Santos. Se a gente falar, não só as novelas, que a gente sabe muito bem, mas teve teleteatro dentro do SBT. É uma coisa que hoje em dia você não pensa. Tudo bem que o Caruso, né? Marcos Caruso, né? Ele criticou, falou, não, era muito assim tal, mas era o que podia se entregar ali dentro do SBT dos anos 90, né? Era muito ruim, bicho, era muito ruim. Era ruim. A questão é, ruim ou não, tem gente trabalhando e gerando emprego. Quando você está numa indústria, você percebe a importância e o mérito que tem nisso. É muito caro produzir dramaturgia, muito caro.
E é nesse ponto que eu queria entrar, porque às vezes a gente vê no Twitter, na internet, muita gente, façam isso, façam aquilo. Televisão é dinheiro, eles não querem dar um tiro no escuro, principalmente numa época de crise, né? De uma crise que atingiu todos os setores, não foi apenas um, foram todos os setores. Quando se atinge os anunciantes, se atinge a televisão. Se o anunciante não tem dinheiro para anunciar, ferrou, porque a televisão não vai ter dinheiro para produzir. Então a televisão precisa de segurança, né? A gente debateu muito isso quando o Luciano Huck foi para o domingo. O Luciano Huck é garantia de grana, garantia de marketing. O programa é uma droga, mas ele dá dinheiro. Esse ponto da gente ter roteiristas, da gente ter esse grupo de pessoas talentosas, às vezes da televisão não buscar um ponto, claro, por questão financeira, e às vezes até conservadora, do experimental. Como é que você vê, Hack, dentro do streaming, dentro até do YouTube, ou até nos podcasts, desse ponto de que você consiga ter uma liberdade para experimentar? Você tem visto que tem ajudado os roteiristas, os dramaturgos? Como é que você vê esse ponto, desses dois pontos do streaming, YouTube, enfim, dessas ferramentas que a gente tem hoje? Até agora eu praticamente só chorei pitanga, só reclamei do panorama. Agora eu vou falar um aspecto muito positivo. Hoje em dia é muito mais fácil começar. Continua a questão das portas fechadas, continua a questão da panelinha, continua a questão do distanciamento do eixo Rio-São Paulo do resto do país. Só que hoje eu, vou até mostrar, com isso aqui, com 2 celulares, boa vontade, um computador para editar, eu faço um curta, eu faço um filme, eu faço uma web novela, eu faço algo para os stories, né? O Whindersson Nunes, gente, é só ver onde é que ele chegou. Onde ele chegou dentro do quarto dele. Então, se você tem o talento, você sabe onde você quer ir, ou seja, você tem o produto, a forma do que você quer apresentar. Não, olha, eu sou um cara que vou escrever tramas de terror. Eu quero ir para o streaming para escrever séries de terror. Eu gosto de vampiro, eu gosto de zumbi. Eu cresci assistindo Jason. Tal. Você consegue. Você faz sangue cenográfico na sua cozinha. Você chama o teu amigo que é ator de teatro. Se não conseguir ninguém, você põe um anúncio no Facebook, impulsiona lá com R$20, um monte de gente vai ler. Ou seja, a tecnologia permite hoje que você mostre o seu talento para o mundo sem precisar pegar um avião, descer no Rio de Janeiro, bater em portas, levar porta na cara. Hoje é viável, é possível. E através desse trabalho que você vai construindo nas redes, ou num site, ou num blog, ou publicando um livro, ou publicando sua peça de teatro e mandando. Você tira uma tiragem de 50 exemplares, manda para os atores que você gosta, lê aí. Se você não gostar, entrega esse livro para um colega seu. Tal. Hoje você consegue se mostrar. E se você for realmente bom, uma hora alguém vai prestar atenção em você. Como prestaram atenção em mim, consegui apresentar projetos na televisão. Eu não sou um total outsider, eu consegui ser visto. Por quê? Porque um dia alguém leu uma peça minha e falou, vou montar. Né? Até uma oportunidade de agradecer um grande amigo meu, Tom Arruda, que montou a minha primeira peça, colocou de pé no Teatro Augusta, um dos melhores teatros de São Paulo na época. Fala um pouco dessa peça. Era uma peça chamada Mucho Loucas, que contava a história de 4 mulheres que se conheciam no hospício, na Serra da Cantareira, e conversando elas chegavam à conclusão de que as 4 foram, na verdade, colocadas ali pelos maridos que desprezavam elas e queriam se ver livres delas, né? E elas começam a ter encontros periódicos no banheiro, que era o único lugar onde não tinha vigilância, para poder armar um plano de fuga, que obviamente dá tudo errado, e uma comédia rasgada, que um dia um amigo leu e falou assim, eu vou montar isso aqui. Levou para o Teatro Augusta, na raça, montou. Um beijo, Tom Arruda, se você estiver vendo isso. Com muito esforço, com muita garra, determinação, ficamos lá. Fomos para Santo André, para São Caetano. A peça andou, existiu, e hoje eu tenho que mostrar.
Eu tenho um currículo teatral graças a um dia que eu mandei um texto para alguém. Então, assim, a tecnologia permite que você não fique mais na sua caverna, entendeu? Você precisa mostrar o seu trabalho de alguma forma. Eu gosto de mostrar este livro aqui, Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon. Ele faz parte da série de livros que eu tenho aqui. Nossa, quase derrubei tudo ali. Tem também o Siga em Frente e o Roube como Artista. Para quem está querendo entrar nessa área da criatividade, não só do roteiro, são livros que vão ajudar demais, porque eles trazem dicas muito boas. Uma dica muito boa desse livro aqui, que eu vou adiantar para vocês, você tem que mostrar o seu trabalho. Não consegue mostrar da maneira como você quer? Crie uma maneira. Não vou conseguir guardar agora. Crie uma maneira para mostrar o seu trabalho. Você gosta de escrever crônica? Escreva crônica. Publique no Facebook, joga no Instagram com uma foto bonita. Dê seu jeito, porque ninguém vai dar o jeito por você. Eu nem lembro mais como começou essa pergunta, mas me deu vontade de falar isso. Eu acho que hoje nós temos a possibilidade de, fazendo as coisas de maneira caseira, mas com talento, conseguir furar esse bloqueio. E essa possibilidade nunca existiu. Eu assino embaixo o que o Hack fala, porque aqui no arquivo, né, o Hack, o Reinaldo me ajudando muito, a gente conseguiu trazer nomes importantes da televisão, não só da televisão, mas também do jornalismo televisivo, né? E a forma da gente apresentar o trabalho, não apenas resgatando fitas VHS, que é algo que eu valorizo tremendamente e espero continuar, caso ninguém derrube o canal, mas assim, de levar essas pessoas e mostrar o quanto a gente também está buscando e trazer um conteúdo diferenciado para quem assiste, porque a ideia, acredito que o Hack também pensa desse modo, não é apenas falar com quem trabalha como a gente, seu trabalho com audiovisual, com roteiro, é falar com aquela pessoa que gosta, mas que não tem acesso ao conhecimento, porque é um negócio muito fechado, né? São pontos fechados. Tem um livro que eu li, que eu acho que todo estudante de comunicação tem na estante, que é o livro do Daniel Filho, e que ele apresenta ali o primeiro capítulo de Pecado Capital. E ele fala da sutileza, mas da forma magistral que a Janete Claire apresenta os personagens no primeiro capítulo, nas nuances e tal. E não é difícil de entender, porque parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Não é difícil. Então, esse ponto que a gente traz aqui, e que o próprio Hack fala, da importância do streaming, não é apenas, claro, de nos apresentarmos. Prazer, sou o Fábio, entendo de TV, escrevo, Hack, roteirista, papapá. É de levar um conteúdo diferenciado que a gente não vê muito nos portais. Em vez da gente só reclamar, estão falando da ex-BBB, estão falando da Mac tirou pequena, aquela coisa toda. Então, que a gente faça a nossa parte também, porque tem público. Eu fiz questão de falar disso, porque é o seguinte, é óbvio o caminho. Eu falando, não tem caminho. Tem caminho. Você entra no Google, por exemplo, você viu lá na Netflix uma série que é da O2. Nossa, gostei muito dessa série. Vou lá, O2 no Google. Tá lá o site. Tem um Fale Conosco, você manda um e-mail, manda o seu currículo. Ninguém respondeu? Tenta por carta, manda uma carta bonitinha, com seu currículo, sua foto, uma pose legal, mostrando seu trabalho. Uma hora alguém pode responder. Só que você não pode contar com todos os seus ovos numa mesma cesta. Então, aí vem isso que eu estava dizendo. Não fique só nessa coisa de ficar caçando. Isso é frustrante. Você vai gastar dinheiro, perder tempo. Faça algo para você. Em vez de ficar só procurando, por que não enriquecer o seu currículo? Fazer aquela coisa bem clichê, né, Fábio? Você tem que fazer as borboletas virem para o seu jardim. Mas é mais ou menos isso. Você tem que se mostrar criativo, se mostrar interessado, para que alguém um dia bata o olho em você e fale, acho que me interessa. E até falando aqui, né? A gente, até muitas pessoas falam, né? Você é amigo do fulano? Não tenho amizade com as pessoas que eu trago aqui.
tenho admiração, tenho respeito, mas não sou amigo dessas pessoas. A gente toma muito não aqui. A gente toma muito não. A gente E toma... uns não assim humilhante, né, Fábio? Tem muita coisa humilhante. Até quando a pessoa fala, mas essa pessoa nem respondeu você. Eu prefiro que nem responda do que já ouvir coisas absurdas de colegas que às vezes começaram no nada, subiram, Meu querido telespectador, você não sabe o que a gente escuta. Nós tivemos que ouvir uma vez de uma pessoa muito importante do mercado audiovisual que ela não daria entrevista para nós porque o canal do Fábio não tinha conteúdo original. Se isso daqui que a gente está fazendo não é original, eu sou Ana Paula Arósio. Porque, na verdade, assim, é claro, cada um sabe do seu. Hoje a gente teve uma enxurrada de podcasts. Até acho muito legal porque eles trazem figuras que talvez lá no Conversa com o Bial ou no De Noite com o Danilo Gentili não iam ser chamadas. E no podcast são pessoas que são chamadas. É o que a gente tenta fazer da mesma forma aqui, sem o recurso e sem a fama dos podcasts. Mas é muito complicado porque a gente fica um pouco chateado, sim, mas você veja, a gente segue o barco. Nós já entrevistamos Mário Prata, que eu já citei ele aqui 2 vezes, que outro dia estava no Bial. Ou seja, a gente está chegando. E estamos trazendo alguns nomes em que as pessoas às vezes não lembravam e estão relembrando, estão voltando. Então, isso é gratificante, porque eu acho que para você visitar e falar sobre uma pessoa, você não tem que pensar, só pegar aquela pessoa que está no topo. Você tem que pensar, talvez, aquela pessoa que parou. Né? A Valéria Monteiro, como a gente trouxe aqui, que tem uma história brilhante e falou muito bem, muito de forma que todo mundo elogiou, Maiara Magri, e tantas outras pessoas que a gente trouxe, a gente vai tentar trazer, se não disserem não, a gente vai tentar continuar trazendo para que a gente coloque... E quem disser não vai receber a nossa insistência. É verdade. Ou manda merda, né? Já... tá bom, vá merda, vá lá, vá merda. Aí, bom, a gente... É que, gente, a gente não tem onde chorar, a gente chora aqui mesmo. Ô, Hack, a gente falou de novela, você explicou, você escreveu para teatro, como você falou, Muito Loucas, né? Tem até no YouTube, enquanto o Hack falava, eu vi no YouTube, tem entrevistas, vejam lá que é muito interessante mesmo, é um grande trabalho. Como é escrever para teatro? Como é que funciona profissionalmente e pessoalmente você escrever para uma peça que é uma coisa diferente da televisão? Muito diferente, ao meu ver. Você tá mudo. Que maravilha. Eu sempre uso esse bordão no podcast, é o Alzheimer se apresentando, né? O Hack quer apresentar para nós como era feito o cinema mudo. Exatamente. Eu acho o teatro mais recompensador, mais satisfatório. Não existe nada mais gostoso na minha carreira do que terminar uma peça de teatro. Porque no teatro é você e ele, lá em cima, Deus. Ou a inspiração, a energia, enfim. Não quero implicar com ninguém. O teatro é o lugar onde você e suas ideias estão à solta. Você não precisa seguir fórmula nenhuma, de jeito nenhum. Muitas vezes você escreve sabendo que ninguém vai montar aquele negócio, mas você precisa falar daquela história, daquele assunto, e dane-se. Quem sabe um dia alguém se interessa, né? O teatro, ele também foi muito tempo no Brasil recompensador financeiramente, porque a televisão ela paga enquanto você está escrevendo, né? Quem tem um contrato longo, ótimo, muito que bem. Quem não tem, está escrevendo uma novela 2 anos, escreveu 2 anos, acabou, tchau, um abraço. E uma peça de teatro, não. Nelson Rodrigues está há quantos anos morando na eternidade e seus herdeiros recebendo royalties pelo que ele escreveu? Então, o teatro ele tem
outra mecânica. Ele é realmente uma coisa para o longo prazo, para reflexão. Ele não tem nada a ver com o ritmo da sociedade em que a gente está. Inclusive, ele é o guardião de uma coisa que a gente já foi muitos anos atrás, né? No começo dos tempos. Uma sociedade que refletia, que pensava, que na hora de decidir alguma coisa ia para uma praça pública, discutir e votar. Eu concordo, eu discordo, tal. É um ritual que eu acho que todo roteirista deveria experimentar, porque só enriquece, só enriquece. E eu fui fazer teatro depois de já ser, entre aspas, roteirista. Eu já escrevia roteiros. Acontece que eu escutei várias vezes, e o Sebastião Maciel, de quem a gente já falou, uma vez me disse, olha, na época não havia esse boom do streaming. Então, isso que eu estou dizendo, da pessoa mostrar o seu trabalho, na época só era possível com teatro. Ele falava assim, olha, você nunca vai ser conhecido se você não fizer teatro. Porque no teatro alguém pode pegar o seu texto e mostrar para alguém e tal. Aí que eu fui atrás do teatro, aí eu me apaixonei. E hoje, se eu pudesse optar, eu só faria teatro. Eu estava ouvindo aqui e eu estava pensando aqui, né? Enquanto você falava dessa questão do teatro, que eu lembrei do Plínio Marcos, que até a gente falou no podcast, em que ele fala que é o seguinte: tem muita peça dele que toca na ferida da sociedade, da política, né? Em que ele fala que, olha, ele até fala na época que eu fiz uma peça em que as presas, né? Acho que era do Carandiru, não me lembro qual presídio que era, elas estão tão revoltadas e elas vão passando AIDS para todo mundo. Já que a gente está aqui ferradas, largadas, esquecidas pela sociedade, vão passar AIDS e tal. Então é algo para elite, né? Como o próprio Plínio fala, que é algo que ninguém vai querer botar isso, que é um negócio pá. O teatro, ele carrega muito a questão de uma liberdade cênica, de uma liberdade de texto, que muitas vezes a gente não vê na televisão, né? E até no streaming também, né? E às vezes muita gente olha e fala que é algo maldito, né? Quando atacam a cultura no Brasil, atacam pelo teatro. O Zé Celso é a prova do quanto ele é atacado, de quanto o teatro oficina é atacado pelas suas peças, né? Você acredita que isso vai mudar um dia? Está longe de mudar? Ou o teatro ele sempre vai ser visto? Não estou falando do teatro Bradesco, não, tá? Que tem as peças das musicais da Broadway, não, teatro Alfa, não é isso. Estou falando dos teatros que tem nas ruas, no centro de São Paulo, Teatro Oficina e tantos outros espalhados pelo Brasil. Você acha que um dia ele vai deixar de ter essa visão de uma coisa maldita ou não? Não, nunca. O teatro sempre será resistência, o teatro sempre será vanguarda, e o teatro sempre será a casa de duas figuras, do autor e do ator. Primeiro, porque o autor, como eu disse, com toda a liberdade, no escuro do seu quarto, só com uma lâmpada, fumando, bebendo, usando droga, sabe-se lá fazendo o quê, ele se tranca e ele escreve o que ele quiser. Ele entrega esse texto para alguém, vai montar ou não vai, mas para ele já aconteceu a peça, né? Então, o domínio do autor sempre será o teatro, porque ele não precisa se preocupar com entrada de comercial, não precisa se preocupar, será que o público vai gostar disso aqui? Não, eu escrevo para mim. E ninguém toma isso do autor de teatro. Mesma coisa com o ator de teatro. Esse texto chegou para um diretor ou para um produtor que resolveu montar. Aí, olha, o grande ator Fábio Marquezine vai fazer minha peça. A partir do momento que ele pega na mão dele, acabou. Não tem diretor, não tem ninguém que impeça ele de fazer como ele quiser. Porque na hora que abre a cortina, depois do terceiro sinal, ele faz o que ele quiser. Não tem edição, não tem patrocinador para vir aqui e falar, corta. Ele está no palco. Então, enquanto o autor e o ator tiverem esse espaço de resistência e não forem censurados, cerceados, perseguidos, o teatro sempre será vanguarda e sempre será
esse lugar estranho, esquisito, onde essa gente louca se agrega. Porém, eu preciso dizer, não existe um teatro só. Existe o teatro do Teatro Alfa, como você falou, do veludo vermelho, da mulher do cabelo cheio de laque, usando um perfume bem doce, que vai lá para fazer selfie no saguão, das grandes estreias, e não tem nada demais. Isso, inclusive, é bom para a indústria, isso alimenta a indústria, isso gera emprego, é bom para todo mundo. Porque o cara que está lá no Teatro Alfa, sendo maquinista de uma peça que não agrega nada culturalmente, amanhã ele pode ser maquinista de graça de um colega num espaço, num porão qualquer aí, fazendo a carreira de alguém decolar. Porque a tribo do teatro é uma só, né? Assim como não existe uma só televisão, né, Fábio? Dramaturgia na Globo é uma coisa, na Record é outra, na SBT é outra, no streaming é outra, na TV Cultura foi outra, pena que eles não fazem mais, porque era um deslumbramento. Quem acompanhou o Mundo da Lua sabe do que eu estou falando. Quem viu os grandes teleteatros dirigidos pelo Antunes Filho sabe do que eu estou falando. A aventura do Teatro Paulista, uma das coisas mais lindas já feitas na televisão. Não existe um só teatro, não existe uma só televisão e tal. Mas esse teatro que você está me perguntando sempre vai existir. Eu vou dar um exemplo. Eu fui em 2014, no distante 2014. 2014 não tá logo ali, mas parece que no século passado. Pois é, parece que são 50 anos, né? Já fazem. Eu fui ver uma peça no Sesc chamada A Merda, da Cristiane Triceri, se não me engano. Maravilhosa, maravilhosa. Foi engraçado, porque ela é do grupo do Cacá Rossé, Teatro do Ornitorrinco, grande nome do Teatro Paulista. Não, e ela faz essa peça nua. Ela, sozinha, numa cadeira, com um microfone, nua. E quando eu fui ver, tinha muita gente ali, e eu senti que tinha muita gente para ver alguém nu, né? E aí as pessoas entraram, uma mulher nua, né? Eu tinha lido sobre a peça. Quando você vai ver uma peça de teatro e você vê aquilo, no primeiro momento, você não presta mais atenção que ela está nua. Você presta atenção no que ela está falando. E é tão pesado o que ela fala que a nudez é o de menos. Ela está vestida. Então, eu acho que isso quando a gente fala desse teatro aberto, desse teatro de coragem, vamos colocar assim, que abre as portas para algo que a gente não está acostumado e você está ali sentado vendo aquela mulher ali na tua frente, é isso que é o impacto que o teatro quer te fazer. Então, muita gente pensa de uma forma tão imbecil que falam tem pessoa pelada no teatro, né? Ou na peça, aquela coisa, mas às vezes isso acaba sendo o menor dos pontos, com um texto tão pesado, tão forte, que você nem mais liga que a pessoa tá pelada, ou que a pessoa tem uma melancia na cabeça, ou que a pessoa tá pintada, enfim, é o de menos. Então, eu acho que esse é o ponto do teatro. O ponto do teatro é te levar sem que você perceba que o teu choque não tá ali numa vestimenta, tá no que está sendo falado, porque você não tem distração, né? Televisão você tem celular, papapá, olha para o lado, aqui para cima, o cara grita. Quando ali. Você escreve principalmente novela, isso na série é um pouco menos, porque a série você vai atrás da série, né? Você entra no Netflix, você escolhe, você está geralmente num ambiente propício. Na novela, a gente já sabe que tem que escrever, às vezes dá uns choques no público, porque a dona de casa está cozinhando, a criança está passando para lá e para cá, o gato para na frente da televisão. É exatamente isso que você está falando. E tem outra coisa, né, Hack? O público da televisão é o mesmo. É o mesmo. Ele vai estar ali no dia seguinte para ver tua novela. No teatro, não. Ele vai mudando. Ele vai mudando. É um público diferente a cada sessão.
Claro, vai ter alguém que vai voltar porque gostou muito e vai ver, como um filme. Mas é um público novo que vai mudando. E a peça, às vezes, pode ir mudando também ao longo do caminho, né? Igual uma novela, que às vezes Tem muda, né? aquele grande clichê das pessoas falando assim: eu não sei que graça que o ator vê no teatro, ele vai decorar um texto e falar aquele texto um ano e meio. Que novidade que tem isso? É o que você está falando. A cada teatro, a cada sessão, muda, é outra experiência, né? Você tá falando disso, eu lembrei de uma frase do Abu Janra. Ai, meu, Abu Janra, a gente ama você. Ele fala numa entrevista que ele fazia provocações, fazia aquele teatro provocador, né? Ele fala, tô cansado dessa merda, eu vou fazer Senhor Brasil, Rolando Boldrin. Foda-se, vou fazer. Ele fala assim, foda-se, vou fazer Rolando Boldrin. É isso que vocês querem ver? Brasil é lindo, maravilhoso. Não que o Rolando Boldrin, pelo amor de Deus, faz um trabalho maravilhoso no Senhor Brasil, na cultura e tantos outros, né? Que ele já fez. Aliás, ele até fez no SBT, Empório E um Brasil, até no ator SBT. sensacional. Rolando Boldrin é um dos nossos melhores atores. Ele é tão bom ator que ele escolheu não ser mais ator. Pois é. Não, e ele apresenta muito. Ele é um grande contador, né? De causos, né? O cara é sensacional, assim como é o Abu Janra, mas é uma pena, porque até parece que é um pouco chato assim. Não tem talento? Tem, claro. O Brasil tem ótimos talentos, mas não houve uma renovação, né? De fato, desses grandes nomes. Quando a gente vê uma morte de um Luiz Gustavo, quando a gente vê uma morte do Gilberto Braga, quando a gente vê uma morte da Elva Vilma, é uma lacuna porque se foi e não há uma reposição. Ninguém vai substituir essas pessoas. Porém, não há uma pessoa que vai ali preencher talvez aquele espaço de uma forma talentosa e artística. Eu acho que a gente vê cada vez mais pessoas engessadas, fomentadas por redes sociais e por busca de 4, 5, 6 milhões de seguidores para fazer publis. Então eu acho que é isso que a gente acaba perdendo um pouco, né, Hack, nessa questão também de grandes talentos de verdade, né? As redes sociais, ao mesmo tempo, como eu disse, elas permitem que a pessoa mostre o trabalho e se exponha. E você vê, de repente, uma pessoa sair do interior do Piauí e se tornar o maior cachê do país. Isso é maravilhoso, mas tem o outro lado, né? Tem o lado do caça-clique, tem o lado da polêmica vazia, tem o lado de como a gente já tratou no podcast, inclusive, de ator que é selecionado para fazer determinado papel só pode ter mais de 10, 15k de seguidores. Não interessa se ele tem 10, 15k de talento. Dane-se, eu quero seguidores, né? Mas aí é um problema da nossa sociedade, Fábio. Não é do teatro, não é da televisão. A culpa não é do streaming, a culpa não é da Amazon, do Jeff Bezos, do Mark Zuckerberg. A culpa é nossa. Nós estamos bem dodóis ultimamente, né? Isso está se refletindo em todas as áreas, em todas as nossas maneiras de atuar na sociedade. Nós estamos numa fase de transição muito dura de um mundo onde havia emprego, renda e tal, para um mundo onde a gente vai ter que inventar ocupação para um monte de gente. Nós temos milhões de pessoas que não têm qualificação, que precisam tomar café, comer, almoçar e jantar, precisam de roupa, de dignidade, de tudo, e que não têm como conseguir isso por meios próprios, né? A tecnologia está substituindo o homem pela máquina, as coisas estão se automatizando e nós vamos ter que sobreviver num planeta que aparentemente está explodindo. Ou seja, o que a gente vai fazer da vida? Inclusive aí reside nesse negócio meio apocalíptico que eu estou falando, pode ter dado até gatilho em alguém, mas a verdade é essa, Fábio. Nós vamos precisar cada vez mais do entretenimento, da cultura, do lazer, da informação, do turismo, do etéreo, do sonho, porque a realidade está insuportável, né? E mesmo do ponto de vista prático, caneta, lápis, calculadora, finanças, business.
Se as pessoas não vão poder trabalhar, nós vamos caminhar para um mundo onde nós vamos ter que criar algum tipo de renda básica. Gente, pelo amor de Deus, não é plataforma política. Isso é a realidade. Não vai ter emprego para todo mundo. Pergunta para um professor de economia. Vai pesquisar, não estou inventando isso. Não é papinha de esquerdinha, não. Isso é a realidade. Não vai ter emprego para todo mundo e as pessoas cada vez mais vão trabalhar menos, porque as tarefas mais básicas vão estar todas automatizadas. O que vai sobrar? Vai sobrar cuidar da saúde, cuidar da casa e cuidar do lazer. O que é o lazer? Teatro, cinema, televisão, circo, escultura, pintura, museus, parques. A sociedade vai precisar olhar com carinho para toda essa indústria da economia criativa, do lazer, do turismo, porque é ela que vai salvar os empregos, é ela que vai salvar o país e o mundo. Vocês não têm dimensão do tamanho da indústria cultural em termos de emprego. O quanto uma novela, uma série, uma peça, um musical, quantas pessoas trabalham para manter um museu funcionando? Quantas pessoas trabalharam agora para reformar o Museu do Ipiranga, que inaugura o ano que vem? É uma indústria que gera emprego. Nós vamos continuar investindo em computador? Vamos achar que a gente vai dominar o mundo com gasolina? Quantas indústrias fecham todos os dias? Né? Então, é uma questão, inclusive, de sobrevivência da nossa espécie. E outra coisa, né? Não espere aqui que a gente vai ficar falando mal Big Brother, da Anitta, da Ludmilla, do sertanejo. Eu acho que é o seguinte, dentro da tua casa, com a tua vitrola, com o teu rádio, com o teu MP3, com o teu celular, você escuta o que você quer, certo? Você escuta o que você quer. Você sabe o que vai entrar dentro da tua casa. Você tem esse controle. Você consegue ter esse controle. Não espere isso. Porque eu acho que a gente vive num momento, às vezes, muito hipócrita, em que todo mundo critica aquela coisa toda do funk, papapá. Meu amigo, se a gente voltar para os anos 70, e até meu pai falava muito disso, quando o cara ouvia Black Sabbath, ouvia Pink Floyd, as pessoas daquela época, as mais velhas, era lixo, cara. Era merda. Era coisa do capiroto. Não, isso é porcaria. Isso é o Flávio Cavalcante quebrando o disco, que o rock é maldição. João Gilberto era considerado um lixo. Esse homem não canta. Esse cara não canta. O que é isso? Então, eu acho assim, o roqueiro tá tocando em banda de sertanejo, porque dá grana. Hoje em dia o roqueiro tá lá numa bateria, tá num baixo, porque dá grana. O que a gente quer, é grana. Mas a gente sabe também que, ao mesmo tempo, a gente sabe o que queremos ver e ouvir. Isso é uma opção de cada um. Então, essa baboseira de xingar, apedrejar, cara, a cultura é isso. Isso é um ciclo infinito, Fábio. Quem fez a novela brasileira foi o rádio. Quem fez quem está fazendo hoje o streaming brasileiro é a novela. De onde estão saindo os artistas? De onde estão saindo os técnicos, os autores? Da televisão. Então não adianta você ter uma postura reacionária e falar contra um determinado veículo. Ele está servindo, nem que seja para alimentar um outro que você goste mais. Né? Todo mundo que cresce leva junto quem está do lado. Então, é uma besteira. Não vamos ser reacionários. Conservador, eu até admito. Reacionário, não, pelo amor de Deus. Isso que eu acho assim. O que você ouve, o que você lê, o que você gosta é uma coisa tua, é uma coisa pessoal de cada um. Eu acho que a cultura ela é enorme. Não adianta, eu acho que a hipocrisia, eu vou falar uma hipocrisia enorme aqui. É quando você pega um show de jazz, é quando você pega um CD de jazz, é uma coisa da elite, é uma coisa que o cara no seu Honda, no seu sei lá que porra de carro lá, o cara tá ouvindo o Miles Davis, sabendo que o Miles Davis não fez aquela obra para elite, entendeu? Que a maioria das pessoas do jazz não saíram da elite, saíram da pobreza, entendeu? Então, quando você paga, sei lá, 300 pau, não sei, num Blue Note da vida, isso é muito injusto.
A cultura ela tem que ser aberta para todo mundo. E não tem essa daí não, que o cara ouve a Anitta, mas ele ao mesmo tempo, ele, sei lá, escuta Tchaikovsky. Foda-se, cara. É uma abertura, a gente tem que entender que é tudo muito aberto. E não tem que ter esse preconceito, e não tem que ter limites para que uma pessoa escute aquilo ou não. Eu acho isso muito igual da televisão, igual do roteiro. A gente pode aqui sentar, a gente pode falar sobre Eric Hobsbawm, né? A Era dos Extremos, ao mesmo tempo como a gente pode falar direito do SBT. Pronto. Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que é essa abertura, e às vezes parece que é uma bobagem, né? Do tipo, você tá falando de gosto. Não. Esse ponto do gosto, ele abre profissionalmente para muitas vertentes. Então é um perigo enorme culturalmente para as futuras gerações. Ô, Hack, antes da gente finalizar aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Estilo, né, Abu Janra, o que é a vida? Qual peça que você não escreveu, mas que você gostaria de ter escrito? Essa é uma primeira. E qual que é a futura peça do José Vitor Hack? Se ele pode dar um spoiler. Que eu não gostaria que eu gostaria de ter escrito todas do Jorge Andrade. Jorge Andrade, meu mestre, meu guia, meu senhor, meu guru. Eu sou muito diferente dele. Eu tenho uma veia cômica que ele não tinha. Eu tenho outras temáticas, mas o rigor do Jorge Andrade, a maneira como ele organizava a dramaturgia, e eu tenho uma questão que é muito parecida com a dele. Eu falo muito da decadência. E ele era o autor da decadência. Os personagens dele sempre todos cagados, tentando... ele falava muito da burguesia cafeeira paulista, né? Que o café acabou a riqueza, mas fica a pompa, fica a prataria, fica a louça inglesa, e a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, né? Várias peças dele têm essa temática. Eu falo muito disso, de personagens que estão se desmilinguindo, mas estão tentando manter um mínimo de dignidade, né? Ou pose ou dignidade e tal. Várias do Jorge Andrade, várias do Plínio Marcos, a gente tem essa paixão em comum, né? Navalha na Carne eu acho um negócio assim de outro mundo. Nelson Rodrigues também, mas fundamentalmente Jorge Andrade. Eu sou andradiano mesmo, né? Como se diz no Rio de Janeiro. A outra parte da pergunta era qual era a peça do momento. Eu não estou com nenhuma na cabeça, agora eu estou trabalhando muito com televisão, organizando o meu acervo, eu tenho várias ideias que eu estou mudando de formato, algumas coisas que já foram feitas, porque eu tive a ideia 4 anos atrás, as ideias estão no ar, né? Não é plágio, que não saiu do meu computador. Alguém captou isso daí, fez e tal. Então eu estou organizando meu acervo, estou alguns projetos que eram para uma coisa, estou desviando para outra e tal. A última que eu fiz foi Michele, que é baseada num caso real. Ela é uma peça documentária, eu não tenho mérito nenhum na peça. Eu vi um trecho de um documentário da TV Suíça mostrando a vida, os últimos dias de vida de Michel Kuss. Se fala Kuss, mas se escreve Kuss, K-U-S-S-E, para quem quiser procurar no YouTube ou no Google. Michel Kuss foi uma escritora canadense, lésbica, libertária, professora universitária, que teve um problema muito sério nos ossos, vários tumores, e decidiu se filiar a uma espécie de clube da morte que existe na Suíça, onde você se filia, paga uma mensalidade, passa por uma triagem e viaja para a Suíça para morrer. É um suicídio assistido. E essa televisão da Suíça acompanhou a viagem dela do Canadá para a Suíça, os últimos dias, ela dizendo das dores que ela sentia, como era a vida dela, tal, até o dia em que é mostrado, passo a passo, a funcionária dessa ONG vai lá na farmácia, que tem autorização do governo, que manipula o veneno que ela vai tomar, um barbitúrico,
fortíssimo. Mostra ela preparando a cama, recebendo a Michelle com flores. Elas conversam, tomam um café, um chá. Ela trouxe do Canadá algumas amigas, e uma é DJ, coloca uma música, as músicas que ela gostava para tocar. E essa mulher se deita na cama, quando chega a hora, ela bebe a poção, dorme e morre. Tudo isso com o amparo do governo. Como nós sabemos, o suicídio assistido é legal em vários países, né? Na Suíça, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, na Colômbia. E mexeu muito comigo a maneira como essa mulher lidou com esse momento. George Harrison, um dos 4 meninos de Liverpool, ele escreveu uma música chamada Art of Dying, ou seja, a arte de morrer. E eu acho que tudo que ele quis dizer, a Michelle Kuss conseguiu fazer com o ato final da vida dela. Ela morreu com arte. Ela, sabendo que de uma forma ou de outra ela ia morrer, ela escolheu morrer com dignidade, e as coisas que ela fala são assim muito impactantes. Acho que eu vi umas 38 vezes esse filme, até falar assim, vou transformar isso numa peça. E tá aí, só que agora não é o momento, né? As pessoas não estão muito com vontade de sentar e ver uma pessoa se despedir da vida. Tá guardadinha, quando as coisas evoluírem, alguém vai ler e vai montar, se Deus quiser. E a gente aguarda porque é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser debatido, e é de vital importância as pessoas entenderem que isso também é um direito do ser humano, querendo ou não, né? Então, se a gente vive num país, como falam, livre, as pessoas têm a liberdade de escolher de uma forma justa, consciente, o que elas querem para a vida. Então é muito legal, e espero que em breve alguém monte essa peça, porque é essencial. Eu já sabia, mas escrevendo a peça eu descobri que falar de morte não existe. Que a morte não existe. Falar de morte é falar de vida. E dessa forma, como diria minha querida esposa, o papo tétrico. O papo tétrico, não, brincadeira. Até a Globo está colocando uma nova novela, quanto mais vida, melhor. Agora é isso, né? Só que o único problema é que acabou as reprises do programa Silvio Santos. Como é que a gente quer ser feliz sem isso, né? Mas enfim, não tem como. Olha, eu vou colocar aqui de novo podcast do Texto Brasileiro, reforçar. Faço parte com muito orgulho, com muita alegria. É ali que eu tenho uma liberdade de falar. O Hack, ele traz essa liberdade tanto para o Reinaldo quanto para mim, da gente falar o nosso tema, da gente falar o que a gente quer. Tudo bem que o Reinaldo só fica no True Crime. Às vezes ele varia, mas ele coloca... Eu estou até me sentindo culpado, que eu aqui falando de suicídio assistido, eu fico gongando ele com a história do True Crime, e tô todo de preto, né? Quando o Reinaldo, a gente brinca muito com ele, que ele adora, porque o Reinaldo ele é um cara muito inteligente, ele se liga nesse ponto documental, ele é um pesquisador, então é natural dele gostar, mas cá entre nós tem coisas interessantíssimas, muito bem feitas, que realmente são boas. Então a gente tem essa liberdade de falar, é muito bacana, é muito informal, aberto para que todo mundo saiba. Isso que eu quero sempre colocar aqui. Ninguém sabe de tudo. A gente aprende. Tem muita coisa que às vezes você acha que sabe e está faltando algum ponto. Então, cada conversa que eu faço com convidado, com o Hack, com o Reinaldo, eu aprendo muito. Novela, eu mal sabia a estrutura. Vendo a conversa dos meus amigos e de outros colegas que conheci graças ao Hack, eu comecei a entender a importância e o porquê que essas pessoas têm que lutar pelo seu espaço, seja na televisão, no streaming, na internet, tanto faz. Então, é muito importante. A gente quer levar que as pessoas entendam. O conhecimento tem que ser geral e amplo, e ninguém sabe mais do que ninguém. A gente aprende a cada dia. E o que eu aprendi muito com o Hack, uma das coisas que eu posso falar aqui abertamente do meu amigo, é da generosidade dele. O Hack, ele é muito generoso, porque esse meu trabalho, ele sempre deu espaço para o meu trabalho no canal do Texto, ele sempre falou do arquivo, muitos convidados que a gente tem foi graças ao Hack que trouxe para cá, para a gente bater um papo, e para que todo mundo, para que vocês
tivessem conhecimento dessas pessoas, foi o Hack que trouxe até aqui, confiando no meu trabalho e confiando no meu canal. Então, te agradecer não apenas por você ter vindo aqui, mas também pela sua amizade e pela sua generosidade com o meu trabalho e principalmente com a confiança, né? Porque é tudo. Então, quando eu sinto que você e o Reinaldo têm confiança no meu trabalho, para mim é a melhor coisa que tem e por isso que são grandes amigos. A gente tem essa confiança mútua e a gente vai em frente. Só queria mesmo te agradecer por tudo. A questão da generosidade está resumida numa música do Dorival Caymmi, que eu conheci na voz da Nana, filha dele, que é o seguinte: tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar pertence ao tempo, nunca te pertencerá. E tem uma frase que eu acho que deveria ser o lema de vida das pessoas, né? Só é seu aquilo que você dá. Tudo que você guarda numa gaveta, numa caixinha. Ah, tô sabendo de um concurso. Ah, não vou espalhar não para ninguém se inscrever. Cara, você é um bosta. Quanto mais gente fizer o concurso e concorrer com você, mais o mercado cresce, mais você cresce. Espalha o que você sabe, o que você tem. Uma hora volta. Por isso que eu coloco essas fitas no ar aí, né? Não gravei só para mim, não. Então essas porcarias estão aqui para todo mundo ver. E é bacana que atinge muita gente. E acabou atingindo o Hack, que é um grande amigo e está aqui com a gente. Hack, muito obrigado. Então fica aqui o convite sempre. Podcast do Texto Brasileiro, fiquem de olho. Tem muita coisa bacana ali. Deixe suas sugestões. Tem até uma menina, eu queria até... vou até buscar aqui o nome dela, que além da Jaqueline, que a Jaqueline ela sempre comenta, tanto aqui no canal... Jaqueline, qualquer dia, se você estiver assistindo, você vai estar assistindo, Jaqueline. Você vai ser convidada para participar do podcast, que você é a nossa mais fiel ouvinte, maravilhosa. A gente te adora, você vai participar. Não, ela é muito... Então, por favor, Jaqueline, já está convidada, o Hack já te convidou. Eu queria mandar um abraço também. Tem uma menina, até no Twitter também, que é a Clara Ibarraz Emery Flores. Ela sempre está me marcando, sempre está ali falando com a gente, falando que o trabalho do texto é muito legal, que o arquivo é bacana, então queria deixar esse abraço para ela também, que está sempre acompanhando, e é isso, é muito gratificante quando a gente recebe elogios, e comentários. Deixa eu te dizer uma coisa, você rasgou seda para mim, se declarou para mim, deixa eu dizer, muito antes de conhecer essa barbinha, esse cabelinho de lado, esse charme todo, eu almoçava, jantava vendo os vídeos do arquivo, principalmente intervalo, eu adoro intervalo. Então, eu já era seu amigo antes de ser. Agora eu vou ter que mandar o Pix. A amizade é isso, a amizade é o que move a gente, então é muito gratificante, principalmente você colocar o seu conhecimento, não só para mim, mas para os espectadores aqui do arquivo. Hack, mais uma vez, obrigado, estamos juntos aí, vamos em frente. E para você que assistiu esse painel, até o painel não, esse vídeo aqui com meu amigo Hack, muito obrigado a você que acompanha o arquivo, que acompanha os painéis. Fique de olho que teremos mais, mesmo que a gente tome não, a gente coloca umas perucas e finge personagem aqui. A gente finge um personagem, fala aqui, o importante é a gente trazer conteúdo próprio para vocês também. Muito obrigado a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal.